O medo ele tem que ser controlado, mas o medo é o que faz um profissional ser responsável. O medo de quebrar um cabelo é algo extremamente importante, que a gente precisa ter. O medo nos mantém alerta, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é amplamente estudado. O medo nos mantém alerta, mantém a adrenalina numa quantidade em que te deixa alerta, te deixa atento, e isso é importante para o trabalho de um colorista, na minha opinião. Olá, aqui Felipe Restini, essa é a Bia Moretti e este é o Papo de Colorista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo de fazer luzes. E a Bia Moretti é membra da minha equipe e é ela que, na maioria das vezes, vê os comentários, passa para mim os comentários e as dúvidas de vocês que acabam escrevendo aí suas dúvidas, suas dores, seus medos nos comentários dos vídeos. E é ela que filtra isso para mim, para eu conseguir responder o máximo de pessoas possível, né, Bia? Exato. E eu percebo que existem muitas pessoas que fazem sempre a mesma pergunta ou falam sempre a mesma coisa. Eu entendi, eu gostei muito, mas eu ainda tenho medo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui com vocês. Inclusive o Felipe estava me contando uma história muito interessante do começo da carreira dele. E aí eu queria que ele começasse com isso para poder falar para vocês, para mostrar que a gente não aprende de uma hora para outra. Como é que é, Felipe? Então, é engraçado que na época, isso era 2004, 2005, eu estava começando na carreira e a gente tinha um salão no shopping, um shopping aqui de Ribeirão Preto, um shopping que tinha acabado de abrir, e eu comecei lá com 16 anos, né, aquela coisa, eu não queria ainda ser cabeleireiro, eu só fui lá porque eu era tão tímido que eu não conseguia fazer entrevista, então como o salão era da família, eu falei, bom, é lá que eu vou mesmo. E aí, enfim, teve algumas viagens que, né, não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros em que minha avó fundou o salão, e aí a minha mãe continuou, e aí então eu sou a terceira geração de cabeleireiros dessa família. E aí as duas ficaram muito empolgadas e me levaram para São Paulo, na Hair Brasil. A Hair Brasil estava começando nessa época. E indo nesses eventos eu acabei me apaixonando pela profissão. Em suma, eu falei, bom, beleza, quero ser cabeleireiro, olha que legal que é isso. Então, bora aprender, bora profissionalizar, e eu tinha muita pressa de profissionalizar. E eu comecei com corte, né? Acredito que cada profissional começa fascinado por uma das áreas. E o meu fascínio inicial era o corte, então eu comecei a cortar e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso, né, mas vou aprender luzes, né, reflexo. Minha mãe fazia, sei lá, 15, 20 reflexos por dia lá nesse salão. Eu falei, quero aprender isso aí, cara, olha que louco, né? E o que aconteceu foi que a coisa era bem mais difícil do que eu imaginava, mesmo depois de ter me passado várias orientações. Enfim, eu fui fazer o primeiro reflexo, primeiro trabalho de luzes, numa modelo. A gente nunca deixa um profissional treinar ou testar numa cliente de verdade, então pegamos uma modelo, tinha até uma campanha que a gente fazia que era New Look gratuito, né? Era o novo visual gratuito, que era justamente para desenvolver esses profissionais, entre eles eu estava lá tentando se desenvolver. E quando eu peguei, era um trabalho de reflexo com as mechas bem fininhas, uma coisa que era assim, era um cabelo cacheado e tal, e não tinha essa de escolher não. A Yara, que a minha mãe colocava lá, falava, você vai fazer, passava as orientações, faz. Eu lembro que eu tremia mais do que vara verde, eu não conseguia pegar o cabelo de tanto que a minha mão tremia. E eu descobri assim, e acho que minha mãe já sabia disso, tanto que ela falou, não, você vai fazer, e vai fazer. Enquanto você não fizer, se você não fizer esse cabelo, você vai tomar tipo um gancho de um mês sem fazer. Eu falei, cara, então eu vou ter que fazer, não vai ter jeito. E fiz, tremendo que nem vara verde, claro que não ficou bom, né, é o primeiro, então, e aí, lógico que ela orientava e tal, mas o medo de fazer, o medo dessa responsabilidade batia forte. E eu descobri que o único jeito de vencer o medo é simplesmente se jogar e fazer. Fazer o primeiro. Quando você faz o primeiro, você já perde aquele pânico, né? O que a gente não pode é entrar em pânico, é se congelar e não conseguir
pelo menos fazer, por pior que seja. O medo dá para administrar, né? O pânico não tem. O pânico congela. Exato. E aí para vencer o pânico é um pouquinho mais complicado, mas você tem que entender que o pior que pode acontecer é você manchar um cabelo e depois ir lá e cobrir isso daí. A pessoa está sabendo que é a primeira vez que você está fazendo, ou que, enfim, o que você está aprendendo. E é bom deixar isso muito claro quando a gente está começando. O pior que pode acontecer é manchar, é dar algum problema e você ir lá e cobrir isso daí, voltar para a cor que o cabelo estava antes, né? O que a gente tem que entender quando a gente tem medo de alguma coisa é que sempre tem solução. A única coisa que não tem solução em cabelo é quando a gente destrói o cabelo. Mas se o profissional está começando a estar com medo, esse é o profissional que não vai destruir o cabelo, porque ele tem medo, então ele vai ficar o tempo todo olhando para ver se está tudo ok. E claro, ter uma pessoa mentorando, uma pessoa ensinando, uma pessoa por trás disso, é uma coisa que te dá muito mais segurança, apesar do medo ainda ser grande. Mas ter ali a minha mãe, ter ali outros profissionais em volta, né, pessoas que eu poderia pedir ajuda, era algo que dava um pouco mais de tranquilidade, né? Sanava um pouco esse medo. E isso não necessariamente precisa ter a pessoa ali do lado. Tendo uma pessoa que você confia no trabalho, pode ser a distância, a pessoa vai conseguir te orientar e vai conseguir te dar um norte aí para isso. Certo. Mas o grande lance é fazer. Eu lembro, inclusive, que eu comecei a fazer, aí depois eu me profissionalizei e tal. Eu falei, agora eu tô bom demais, né? Agora eu tô muito bom, eu vou testar umas paradas novas. E eu lembro que eu peguei um papel tecido, eu acho que era tipo um TNT assim. Falei, olha que legal, ele é molinho, ele gruda legal, não vai escorregar. E aí fiz um trabalho de luzes com TNT. Quem tem um pouquinho de experiência em luzes sabe que provavelmente deu problema, e deu mesmo, porque o TNT ele poroso, ele vaza. Né? Ele vaza pelo poro. Então o que aconteceu foi que eu manchei esse cabelo inteirinho. Eu era uma cliente de verdade. Obviamente que eu perdi essa cliente, mas enfim, isso me fez ter um outro princípio, formar um outro princípio para mim, que é, mesmo depois de saber, nós precisamos ter um pouco de medo, porque o medo nos mantém controlados para não fazer coisas assim, desse tipo. Então eu aprendi que, além da questão do medo, é que sempre que a gente quiser inovar, a gente precisa inovar num ambiente controlado, num modelo, enfim, né? Fazer poucas coisas, né? Poucas mechas para conseguir ver se isso realmente vai trazer resultado ou não. Bom, então o que você quer dizer é que no final das contas é bom uma pessoa ter medo, certo? Então o medo nunca vai deixar de existir, não. Ou pelo menos não deveria. O medo ele tem que ser controlado, mas o medo é o que faz um profissional ser responsável. Perfeito. O medo de quebrar um cabelo é algo extremamente importante, que a gente precisa ter. O medo nos mantém alerta, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é amplamente estudado. O medo nos mantém alerta, mantém a adrenalina numa quantidade em que te deixa alerta, te deixa atento, e isso é importante para o trabalho de um colorista, na minha opinião. Até porque o profissional que não tem medo de quebrar cabelo, ele vai quebrar cabelo. Ele vai destruir cabelo. Né? Hoje em dia a gente não precisa disso, a gente tem tecnologia, a gente tem muito método, muitos métodos que fazem com que a gente não precise danificar o cabelo. Sim. Mas a gente precisa ter o medo de danificar o cabelo, senão Sim. não tem o que segure. E mesmo tendo medo, a pessoa ainda precisa vencer isso e ir cada vez mais, conseguir melhorar a técnica, entender os tempos. Eu lembro que você conversou comigo também sobre essa questão de como que a gente poderia dizer que a evolução de um profissional cabeleireiro que trabalha com luzes é parecida com um cirurgião, é isso? Um médico? Quando ele vai fazer uma cirurgia? Imagina você um cirurgião recém-formado, então ele acabou de se formar e vai fazer a primeira cirurgia, né? E eu falo isso porque o meu irmão é médico, né? Eu tenho um irmão médico, então a gente conversava muito quando ele estava na faculdade ainda. E a questão é a seguinte: o médico ele sai da formação dele sem ter muita prática no que ele está fazendo. Então, se ele vai se especializar em cirurgia, a hora que ele vai a primeira vez para fazer uma cirurgia, e é óbvio que essa primeira vez ele não vai sozinho,
afinal nós estamos falando da vida das pessoas, né, da nossa vida, mas imagina o medo de um cirurgião na primeira cirurgia que ele vai fazer. Galera, é bem maior do que simplesmente quebrar um cabelo, né? Porque o cabelo cresce. E a gente vê aí um monte de cirurgião, então essa pessoa venceu o medo. E se ele não tiver um pouco de medo, ele vai matar muita gente. Ele tem que ter esse medo, ele tem que ter esse alerta, essa atenção constante, né? Afinal de contas, ele está mexendo com uma vida. E eu acho que é parecido, né? Não só a medicina com o cabelo, mas várias profissões em que a gente mexe com interação biológica, química, enfim. O medo, ele é nosso amigo, ele só não pode virar pânico e nos travar. Exato. Né? Exato. E, inclusive, por exemplo, um dos grandes ídolos brasileiros, acredito eu, é o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna, ele era um piloto fora do comum. Até hoje todo mundo fala sobre essa questão do Ayrton Senna ser um piloto fora do comum. E por que ele era um piloto fora do comum? Porque ele arriscava muito. Só que ele também tinha medo. Né? Ele já declarou isso várias vezes. Quando ele morreu, e na corrida que ele morreu, ele declarou abertamente que estava com medo de correr. Né? Foi até tiveram alguns acidentes, tinha acabado de morrer um outro piloto, ele estava com medo realmente de correr, mas ele sempre vencia esse medo, ele sempre ia além disso daí. Fatalmente aconteceu o que aconteceu, não por culpa dele, né? A gente sabe que teve ali uma série de questões mecânicas, mas enfim, o cara, quando ele é muito bom, ele não deixa de ter medo, mas ele desafia esse medo para conseguir fazer o que ele precisa fazer, para conseguir realmente ser um profissional de ponta, independente da profissão que ele tenha, né? Sim. E você acha, assim, quais que são os medos que a pessoa tem ao fazer as luzes? Assim, é tudo? É uma junção de tudo? É o papel que vai usar, o descolorante que vai usar, saber se o cabelo tá apto a receber? Eu acho que o medo no começo ele está principalmente associado à falta de conhecimento, obviamente, né? Da pessoa ter medo de quebrar o cabelo, de manchar o cabelo, né? Medos mais básicos assim. Mas também existe uma busca constante que a gente vê, que é a busca pelos produtos milagrosos, né? Pelo produto certo e tal. E a verdade é que não existe o produto ideal, o produto certo, o produto milagroso. E muitas vezes a pessoa tem medo porque, não, eu vou fazer quando eu souber qual que é o produto certo. Eu vou fazer quando eu souber qual que é o papel certo. Eu vou começar a fazer quando eu fizer, o curso XYZ. E a verdade é que isso é uma coisa que eu tenho aprendido, essa frase eu aprendi, mas isso é muito verdade, é que o feito é melhor do que o perfeito. Então, o lance é fazer. E fazendo a gente chega à perfeição. Tem muita gente que quer fazer, que tem medo de fazer e não ficar perfeito. E a verdade é que nunca vai ficar perfeito na primeira vez. Ninguém faz um trabalho de luz, um trabalho de cor perfeito na primeira vez que vai fazer. Né? Nem quem é hoje em dia extremamente famoso aí, que vocês veem nas redes sociais, que vocês veem aí até em outdoor, falando que o cara começou de algum lugar. O cara começou de algum lugar, começou com medo e começou fazendo com esse pensamento. O feito é melhor que o perfeito. O perfeito... Aliás, eu queria pedir a ajuda do Dr. Haran, nosso Dr. Haran, para explicar a diferença entre feito e perfeito pra galera. Dr. Haran, por favor, nos ajude nessa. Me desculpe. Vamos lá, claro, é sempre um prazer ajudar, Felipe. Feito. Realizado, executado, acabado. E perfeito. Perfeito, em que não há defeito. E na verdade, o que é a diferença de feito e perfeito é que primeiro temos que fazer, para depois aperfeiçoar e deixar perfeito. Duncan, que é obrigado, né? Dunk. Ou Dunction. Muito obrigada. Dunction. Dunction. Dr. Haran. Esse é o nosso doutor alemão. É o nosso doutor Cabelo. É o nosso doutor Cabelo, nosso cientista maluco. E ele explica algumas coisas de português também. Mas o grande lance é esse.
É se arriscar a fazer o primeiro, é se arriscar a fazer isso daí. Quando você tem uma base teórica legal, é a hora de ir para a prática. Quando você já viu bastante coisa, quando você já teve aulas práticas. E quando que a pessoa vai saber que está pronta? Né? Na verdade, eu não estou pronto ainda. Eu acho que ninguém fica 100% pronto. E você só vai descobrir se você está pronto ou não para começar a hora que você começar. Então, o primeiro passo eu acho que é o mais importante a ser dado. E tudo bem, você vai começar e você ficou completamente perdido, beleza, aí você sabe que você precisa estudar um pouquinho mais, precisa ainda ter um pouco mais de conhecimento para realmente meter bala, mas a verdade é, bala. Certo. Tem algumas coisas que aparecem, por exemplo, a gente teve uma pergunta de uma das nossas alunas, que foi a questão do tipo de papel a ser usado, Sim. né? Isso é uma questão muito grande. Ai, que tipo de papel que eu uso? E o pessoal sempre pergunta muito qual é o tipo de papel que o Felipe usa. A gente sempre mostra, né, durante as aulas e durante as lives que são ao vivo também, para o pessoal saber. E teve uma pergunta de uma aluna que eu achei bem interessante, que eu passei para o Felipe, e nós, né, ficamos ali sem saber muito bem o porquê que isso aparece no mercado. Lembra aquele papel que tem fita adesiva junto? Papel de fita adesiva. Então, na verdade eu nunca peguei na mão esse papel, mas eu entendo como ele funciona. E a verdade é a seguinte, gente, simples, quanto mais simples para começar, melhor, né? Quanto mais simples, melhor. Por que usa esse papel alumínio, por exemplo? Porque ele é fácil de dobrar, ele é fácil, ele pega a forma que você quer ali e trava. Tem um pessoal que até amassa, né? Aliás, um grande cabeleireiro extremamente famoso, mundialmente famoso, que é o Ramírez, que inclusive foi o cara que criou as luzes californianas, né? É chamado de luzes californianas porque o salão dele está na Califórnia e ele criou esse método que, assim, o que a gente vê de luzes californianas ou viu aqui no Brasil não tem nada a ver com o método dele, que é um método muito diferente, muito focado. Eu falo isso em um outro conteúdo, mas enfim, não vamos nos aprofundar muito nisso. São aquelas luzes que querem imitar a pessoa que vive na praia, né? Querem imitar o cabelo queimado loiro do natural. sol parafinado. Quer imitar, não é parafinado, não. Quer imitar o loiro natural. Então a pessoa tem o loiro natural. Eu lembro que ele conta essa história que ele baseou toda a técnica dele ele teve um insight, né, o clique, ao ver a filha dele, pequenininha, correndo na praia. E a filha dele é loira, né? Loira natural. E quando ela corria na praia, ela falava, cara, ele virou e falou, é esse o cabelo que eu preciso reproduzir. E aí ele sentou lá e desenvolveu essa técnica para recriar o movimento, né? A tridimensionalidade que tem um cabelo loiro natural queimado pelo sol, oxidado pelo sol, né? Foto-oxidado. E a verdade é que eu até esqueci porque que eu estava falando isso. A gente estava falando sobre... Do papel, sobre amassar o papel. Então, a técnica dele... Existem 3 etapas da técnica dele e uma delas é fazer a descoloração só da ponta. Então, o jeito que ele faz é amacetando. E, na verdade, existe amacetando mesmo, né? Fazendo uma bolinha, assim, mal feita, uma bolinha mal feita, de propósito. E a verdade é que existe um fundamento científico aí de amacetar essa bolinha de forma mal feita, que é para deixar o oxigênio circular. A gente sabe que para a gente fazer as luzes a gente precisa ter a reação de oxidação, é por isso que a gente usa oxidante, e esse oxigênio precisa circular e ele deixa mal feito justamente por isso, para poder o oxigênio circular e ter a reação química ali. Mas a verdade é que não importa muito qual papel a pessoa vai usar, importa que ela comece a fazer. Depois ela vai ter esse aperfeiçoamento e tal. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó, elas usavam plástico, né? Um papel plástico. Não, Esqueci plástico, o nome daquele plástico papel, mesmo. daquele plástico. Não, é plástico. É um plástico mesmo. Não é um plástico eu falo porque eu sei, já vi elas trabalhando. Não é um plástico que você compra, que não é um plástico para reflexo, tá? É um plástico comprado, que é um rolão, que depois fica todo mundo cortando. É um rolo, mas é um plástico bem fino, bem mole, assim. Ele parece
Não sei, ele é mais mole que papel, sulfite também. Ele é um plástico marrom. Eu não consegui me adaptar a esse plástico. O plástico é ótimo, ele esquenta, ele vai e tal. Não consegui. Eu fui pro... Não é que eu não consegui, eu preferi o papel alumínio. E, enfim, eu já usei vários papéis alumínio, mas a verdade é que não importa muito. Se você quiser pegar o papel alumínio de cozinha, da tua cozinha, tá tudo bem, ele vai funcionar. Tem um monte de gente que usa. A gente recebe o pessoal falando, eu uso papel de cozinha, pode ser? Papel alumínio de cozinha, pode ser? Tá tudo bem. O que importa não é o produto, não é o material que você usa, e sim o método, o jeito que você usa aquilo que você está usando. E, por exemplo, o meu papel alumínio hoje, ele é um papel alumínio que tem alguns relevos, que justamente para deixar o oxigênio transitar ali na mecha, né? Mas, por exemplo, esse daí de grudar, né? Que tem a fita adesiva, ele é ruim porque muitas vezes a gente precisa mexer o papel ali no meio da passada, né? Eu não gostaria de usar, não gostaria nem de testar um papel desse. Mas tem gente que se adapta e tá tudo bem, né? O pessoal fala muito sobre a questão de ficar escorregando o papel. Por que isso acontece? Isso é um medo muito comum, o medo do papel escorregar e de manchar o cabelo de baixo, né? Gente, isso acontece porque o método de fechamento do papel não tá legal. Precisa ter um método para fechar o papel alumínio, né? E o papel alumínio você dobra, ele fica, né? Ele é um papel metal, então você dobra e ele fixa ali. Mas você precisa travar ele no fio, né? Eu mostro isso em vários vídeos que tem aplicação prática dos meus métodos, mas basicamente é você colocar o papel, o cabelo em cima do papel, dobrar e o vinco ter cabelo no vinco, né? Ter cabelo no vinco, por quê? Porque aí o cabelo vai se prender naquela dobra que você vai fazer ali. E sem dobrar, sem apertar muito, Sem apertar muito, você aperta onde o cabelo não tá. Então tá aqui o papel, o cabelo tá aqui. A gente vai dobrar aqui, e aí eu aperto aqui e aqui onde tá, né? Aperto dos lados, o meio onde tá a mecha, eu não preciso apertar tanto, mas eu aperto aqui e dobro aqui e deixo aquilo lá fixo. E a verdade é que não vai escorregar. Não vai escorregar. Quando escorrega, geralmente pode escorregar quando você está com a mão ali no papel ou com o plaquete. Por isso que é sempre bom, próximo da raiz, deixar um pedacinho do papel dobrado para baixo, porque aí depois, a hora que você for fechar, tem aquela sobra para não ficar... Na parte de baixo. Isso, na parte de baixo, para não ficar sem o papel encostado ali. Então, ao invés da pessoa, se o cabelo da pessoa tá aqui, ela não vai colocar o papel alumínio rente ao cabelo, ela vai deixar o papel alumínio um pouquinho. Vai deixar uma aba para dar segurança. Isso é método. É isso que eu tô falando. Não adianta você pegar um negócio que gruda no cabelo. Porque se você grudar com um espacinho do couro cabeludo, vai vazar do mesmo jeito. Porque o descolorante tende a expandir e ele vai vazar. Então você precisa contar com essa expansão do descolorante e deixar um extra ali, uma abinha a mais no couro cabeludo, justamente para não deixar isso vazar tão fácil. É isso que faz aquelas famosas patinhas que o pessoal fala? Que isso. Eu de verdade, gente, às vezes eu vejo um negócio e falo assim, não, porque fizeram aquelas patinhas, eu fico olhando assim, eu falo assim, que patinha? A patinha é o vazamento do descolorante no couro cabeludo, né? Ele vaza um pouquinho e aí ele cria uma bolinha ali que fica parecendo uma patinha de coelho, uma patinha de tigre, enfim. Entendi. Certo. E a gente... E como que você venceu o seu medo total? Foi só nessa história daquela do shopping, da sua modelo? Não, como que você na conseguiu verdade, vencer seu medo? Depois de um tempo, sem estudar muito, né? Eu acabei dando uma desistida de fazer cor. Eu lembro que teve um período da minha carreira em que eu falei, não gosto. Dei a desculpa do não gosto, porque na verdade eu não estava conseguindo ter um bom resultado. E falei, não gosto, e pronto. Até que depois eu comecei a me interessar mais pelo estudo de cores, pelo estudo de algumas outras coisas, que eu falei, cara, e se eu aplicasse, né? Comecei a estudar coisas que não tinham muito a ver com o cabelo, que era a questão de proporção áurea, a questão de cor mesmo. E falei, olha, tem algumas coisas interessantes que podia aplicar, né? Mas eu que tinha que aplicar, não tinha outra pessoa.
E a verdade é que por muito tempo eu fiquei sem fazer luzes. E isso me deu um start para eu começar a fazer. Eu falei, não, pô, vamos pensar nesse negócio cientificamente. E a verdade é que eu não tinha habilidade para isso. Eu não tinha treinado o suficiente para fazer luzes. Eu não tinha o conhecimento suficiente. Aí eu comecei a estudar bastante a teoria. E isso é uma das coisas que eu falo, que a teoria é muito mais importante do que a prática. Porque um cara 100% habilidoso, um profissional que tem muita prática, muitas vezes ele não consegue o resultado que um cara que estudou muito a teoria, que se focou muito em teoria, tem já na primeira aplicação. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar muito e eu tinha muito medo de aplicar. Então eu estudava, eu pensava, eu maquinava técnicas, eu maquinava jeitos, eu estudava a química, então como evitar tal coisa, como evitar isso, aquilo outro. Enfim, era um Frankenstein na minha cabeça de coisas que eu falei, cara, uma hora eu vou ter que aplicar isso. E foi um negócio muito interessante, porque quando eu comecei a aplicar, eu peguei alguns modelos, né, com a desculpa de que, não, agora eu vou fazer luzes, né, dava as desculpas para mim, para as outras pessoas, eu vou começar a fazer luzes, então eu vou pegar uns modelos para eu mostrar o trabalho. Mentira, eu estava querendo realmente testar essas ideias que eu tive, essas sacadas que eu tive, esse estudo que eu fiz. E peguei 3 modelos. E é legal porque falei, eu vou fazer de qualquer jeito, é modelo mesmo. Aí eu consegui pôr na minha cabeça, né, que era modelo mesmo. E eu ia testar isso daí, se não desse certo, tudo bem. Depois pintava o cabelo delas lá e desistia de vez desse negócio. E aí eu fiz essas 3 modelos. Eu fiz a primeira, eu já tive um resultado absurdamente melhor do que eu fazia antes. Mesmo assim, ainda tinha algumas coisas que eu falei, puta, isso aqui, eu posso fazer assim, posso fazer assado. A segunda eu fiz e ficou muito bom. Na segunda eu já tive, eu já consegui chamar a atenção, não que tenha sido objetivo, aliás, pelo contrário, meu objetivo não era chamar atenção, era realmente estudar e ver se o negócio ia virar, mas eu já tive a atenção de profissionais bastante experientes do salão. Uhum. Nossa, que legal, você tem treinado, você tem, né, não sei o quê. E na terceira, aí o negócio ficou bom mesmo. Aí a terceira até ficou melhor do que o que muitos profissionais experientes já faziam. Então, olha só, pegar a teoria e aplicar na prática em 3 cabelos, eu já consegui começar a ter um resultado melhor do que gente que faz reflexo, faz luzes há, sei lá, 15, 20 anos. Uhum. Né? E muito bem, por sinal. Então a habilidade dessa pessoa era uma habilidade infinitamente superior à minha habilidade de costurar, de dividir, né, a experiência de fazer a coisa acontecer ali. E mesmo assim, com essa teoria, com essas técnicas que eu tinha desenvolvido, com todo esse estudo que eu fiz, eu consegui ter um resultado superior, principalmente em qualidade do cabelo, em saúde capilar e em cor mesmo, né? Em cor mesmo, sem precisar matizar, sem nada, eu consegui entregar um loiro super, né, um loiro claríssimo, um loiro super claro, um loiro pérola, um loiro champanhe e tal. Então, a verdade foi essa, foi que eu acabei vencendo o medo porque eu me forcei a isso. Eu fui lá, então eu falei, já que eu vou ter que fazer, então eu vou estudar esse negócio, porque eu não quero me decepcionar, porque se eu me decepcionar era a última chance que eu tinha dado pra mim mesmo. Uhum. Então, aí mais um medo se criou, o medo de decepcionar-me a mim mesmo. Uhum. E eu usei todo esse medo como uma energia para estudar, criar e aplicar de forma da melhor forma possível para conseguir ter um resultado ali na frente. Enfim. Bom, muito legal. Consegui ter esse resultado e confessar uma coisa aqui, que até hoje eu não tenho toda essa habilidade que muitos profissionais têm, mas eu tenho resultados muito melhores, mesmo sem ter toda essa habilidade. Imagina se um profissional com uma habilidade, uma experiência tão grande, como eu sei que tem muitos por aí, usar esses métodos, né, que eu desenvolvi, que são métodos feitos para o burrinho esforçado, né? Eu tenho um mentor que fala que ele é o burrinho esforçado, que ele é o cara que não nasceu para aquilo, mas ele é muito esforçado e ele faz exatamente o passo a passo. Então, ele não tem o talento. Ele não tem o talento, mas ele tem todo o esforço, toda a dedicação àquilo. E a verdade é que eu tenho dom para muitas coisas, mas para luzes eu sou um burrinho esforçado
fui um burrinho esforçado e consegui criar esses métodos justamente por ser um burrinho esforçado. Então, eles funcionam tanto para quem está começando, quem está com esse medo inicial, esse medo paralisante, ele vai funcionar porque vai dar uma segurança muito grande para esse profissional trabalhar. E pro cara que é experiente, ele vai... Vai moer, né? Ele vai moer, vai voar. Vai voar, vai virar faixa preta rápido demais. Que massa. A maioria de vocês não sabem disso, mas eu sou ligada muito à parte de música. E isso que o Felipe tá falando parece muito com o que a gente normalmente faz. Quando a gente gosta de uma música e você fala assim, eu quero aprender a cantar essa música. Ou eu gosto dela, mesmo que não cante, tá, gente? Mesmo que não cante, sempre quer cantarolar a música. Quando tiver todo mundo junto lá, se tiver alguém com um violãozinho, a pessoa vai querer cantar a música. Se tiver no show, vai querer cantar a música. Então a gente quer saber como é que é a música. Quantas pessoas escutam a música uma vez e conseguem reproduzir toda a letra, toda a melodia, tudo que tem ali dentro? Na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. No máximo a gente consegue fazer o quê? Um refrão, né? O refrão ou o lalaiá da música. Ontem mesmo teve uma festa de confraternização que a gente foi. Verdade. E teve uma música lá e todo mundo sabia cantar o refrão, mas pouquíssimas pessoas sabiam cantar a música toda mesmo, né? Ou sabiam a melodia da música toda. Exato. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? A verdade é que a pessoa muito habilidosa, né? O profissional muito habilidoso, ele se foca tanto no refrão, ele faz tão bem o refrão que ele acaba sendo ok, ele acaba tendo sucesso e tudo mais. Mas, se a gente se focar na música toda, o resultado é muito superior. É infinitamente maior, né? Porque cantar só o refrão é chato. Chega uma hora que fica chato. Você fica preso ao refrão. E isso a gente pode falar, por exemplo, de um profissional que tem essa habilidade, mas não tem toda a carga teórica. O que ele faz? Ele acaba só... Ele fica limitado. Ele fica limitado ao cabelo X, ao cabelo Y, ao cabelo Z. Só que quando você conhece a música como um todo, quando você conhece a teoria por trás do cabelo, você cria cabelos que não existem, né? Você cria métodos, técnicas que não existem. Você cria jeitos de fazer que não é que você viu em algum lugar como fazer aquele cabelo. Você faz o mesmo cabelo usando técnicas diferentes, usando uma distribuição diferente, chegando ao mesmo resultado. O que é muito bacana, porque muitas vezes a gente vai pegar cabelos que não dá para fazer aquele método tradicional que você aprendeu no curso X. E outra, isso né? é uma coisa que eu tento fazer muito com os meus alunos, com os alunos que fazem algum dos meus cursos, que é libertar esse aluno de ter que seguir. Não, eu vou fazer esse cabelo, eu vou fazer esse método, eu vou fazer essa técnica, eu vou fazer desse jeito. Não, é libertar, é você ter o embasamento para você conseguir criar. É a diferença também entre o músico que reproduz a música do outro e o compositor. Exato. Né? Eu formo compositores, mas a maioria forma os músicos. Compositores são muito menos, é um grupo muito menor do que o grupo de músicos que reproduzem o que esses compositores fizeram. Exato. E a verdade é que existe... E o compositor, ele sabe o quê? Ele não só sabe a música, o refrão, a melodia, como ele sabe fazer a música. O refrão, a letra, tudo. E querendo ou não, eu não sei se todo ano, mas existe sempre uma tendência diferente. O reflexo não é o mesmo que era há 40 anos atrás, que foi quando a sua avó começou, né? Eu acredito que quando a sua avó começou, o reflexo era feito de um jeito. A partir do momento que a sua mãe entrou para trabalhar, o reflexo já tinha mudado. Então outras técnicas já estavam acontecendo. E alguém fez essa técnica. Sim. Certo? Mas... Alguém desenvolveu aquele cabelo. Com que nem certeza. o Johnny Ramírez que você estava falando agora mesmo. Ele fez a californiana. E a californiana foi um boom no mundo inteiro. Foi. Todo mundo queria ter aquele cabelo. Exatamente. A gente entrou agora numa técnica de esfumado, de apagamento de raiz. Não vamos falar sobre isso hoje. Vai ser outra, mas ela também existe, o pessoal faz muito e tudo mais. Sim. Agora a gente está vendo uma nova leva aí de tipo de reflexo, que é o blending, né, que você faz, inclusive.
e que tá começando a entrar. O blending surgiu nos Estados Unidos, né? E também, né? Aliás, os americanos adoram. Eles adoram fazer essas inovações. Eu não sei se vai pegar, né? Porque existe o risco de não pegar, porque é algo que, por exemplo, no Brasil as brasileiras não gostam dessas nuances que o blending tem, na sua maioria das vezes, mas ao mesmo tempo a brasileira ela se rende muito à moda quando começa a ter essa invasão. É que nem a californiana. A californiana no começo ninguém curtia. Depois todo mundo Então, a queria verdade fazer. é que a californiana, quando chegou aqui, não era californiana mais. Né? Aliás, no Brasil nunca se viu a californiana do jeito original. Mas a verdade, sabe o que é? A verdade é que tudo isso aí muda. Mas tem uma coisa que nunca muda em cabelo, que é a ciência do cabelo. É a parte química do cabelo. É como o cabelo reage, é como o cabelo funciona, é como a gente vai fazer essa reação química acontecer da melhor maneira possível e é como fazer divisões que aos olhos humanos são bonitas. Isso são coisas científicas e a ciência não muda. Tá? A ciência pode avançar em descobertas, mas o que está descoberto, uma vez descoberto e provado, aquilo nunca vai mudar. Sim. Então é algo atemporal. Apesar da moda mudar. Lá na época da minha avó era aquele listradinho. Depois na época da minha mãe ainda era um listradinho, só que mais fino. Depois passou a ter a raiz longe do negócio. Agora tem o blending, que é um candidato a ser a nossa próxima. Mas a verdade é que a ciência, o jeito que o cabelo descolore, o jeito que o cabelo colore, o jeito... Tudo isso continua a mesma coisa. A ciência não muda. Nunca. E é isso que eu ensino. Porque você tendo a base da ciência, a hora que você vê um negócio novo ali, tá tudo bem. É só você adaptar o que você já conhece para ter aquele resultado X ou para ter aquele resultado Y. A verdade é que a ciência nunca muda. A ciência, ela é atemporal. E quando você segue a ciência, você sempre vai ter resultados consistentes. E aí você pode virar um criador também, né? Você vai virar um criador. Você tem Quando liberdade. chegou a californiana, por exemplo, eu já tinha esses fundamentos científicos no meu trabalho. Foi um cabelo. Eu não precisei fazer curso de californiana. Eu fiz um cabelo e pá. Pronto. Tava lá a californiana. Essa é uma grande coisa, né? Porque quando você aprende de verdade a técnica de como... que nem você está falando cientificamente de como fazer, você não precisa fazer um curso específico para cada aquilo. modelo de luzes, exato. Não, você já consegue ver aqui, olha, você vai bater o olho e você vai entender como eu vou fazer faz. Assim, vou fazer assado e vai dar certo. Exatamente. Aí pode me perguntar, Felipe, mas por que você foi então no curso do Ramires? Porque ele usa uma técnica bem diferente. Eu queria ver se tinha alguma coisa realmente diferente que eu não tinha enxergado ainda. E a verdade é que não. Que não tinha nada de diferente. Ele tinha um modus operandi bem interessante, mas todos os conceitos que eu tinha criado estavam ali, de um jeito ou de outro. Explicado de uma maneira diferente, colocado de uma maneira diferente, mas o conceito, a ciência, estava ali. Legal. E a verdade é que esses profissionais, que são profissionais de ponta, nenhum deles fala sobre isso. Dos porquês, do porquê que ele amassava aquele papel daquele jeito. Ele só falava, aqui você faz assim. Mas ele não fala o porquê que ele amassava de qualquer jeito o papel. Entendeu? Ele não falava o porquê que ele aplicava daquele jeito que ele aplicava, que é um jeito que é muito parecido com a CCAC, que é a técnica que eu ensino e que eu uso, que é a técnica para conseguir clarear até 3 tons a mais de qualquer cabelo. Ele usa uma técnica extremamente parecida, que é o quê? Basicamente é a ciência. O cabelo clareia por causa de oxidação, contato, temperatura. Você junta tudo isso, entende como isso funciona, e aí você vai distribuir esse descolorante do jeito que você consegue clarear. Então, a verdade é essa. A verdade é essa. E a verdade é que a ciência, quando você tem embasamento na ciência, não tem mais medo. Porque é ciência, a ciência não muda. Tipo, o cabelo vai oxidar, não importa qual seja o cabelo que você está mexendo. Não importa qual seja a marca que você esteja usando. A ciência vai ser sempre daquele jeito. Então isso dá uma segurança muito grande para quem tem medo. Então tem medo, minha dica é, estuda a parte científica do cabelo. E a ciência vai te dar a segurança que você precisa para vencer esse medo e começar a mandar bala. Porque se a pessoa ficar esperando por um produto milagroso para que
fique perfeito o trabalho dela a hora que ela fizer. Inclusive a gente explorou bastante essa questão do produto milagroso num outro papo de colorista, e tem também uma aula que eu falo bastante sobre o produto milagroso, que, não existe isso, né? E, inclusive, eu vou fazer, na verdade já fizemos, eu só não sei quando vai sair esse vídeo, mas vai em breve, eu não sei quando você está assistindo a gente aqui, mas, não sei se já saiu ou não, vai ter, ou já tem, um vídeo em que eu faço um cabelo loiro claríssimo com os produtos mais baratos que eu encontrei na perfumaria aqui da minha cidade. Então, descolorante barato, máscara barata, tudo do mais barato, do mais... Nós pegamos os piores possíveis, tá? Os mais baratos e piores possíveis. Não são piores, é que eles são os mais baratos. Eles não têm toda a tecnologia que um produto melhor tem, um produto mais caro tem. São produtos nacionais e nós pegamos os mais baratos. Por quê? Para provar que não importa o produto, o que importa é o método. E quando você tem método, um método comprovado, um método que te dá essa segurança, não tem por que ter medo. Não é verdade? Perfeito. Eu acho que a gente abordou tudo, né? Ou pelo menos... Tudo é difícil, abordamos bastante coisa. Eu acho que a gente abordou bastante coisa. Se você tem algum medo que a gente não citou aqui, ou você tá com alguma dificuldade que a gente não citou aqui, deixa aqui nos comentários que isso pode virar mais um papo de colorista. Exato. Né? Quiçá vários papos de colorista, que eu acho que é bastante importante ter esse bate-papo para pegar tanto pessoas que estão no começo, meio perdidas ainda, como profissionais que já são experientes e que estão meio perdidos, né? A gente vive num mundo em que tem muita informação. Você tem muita informação boa, muita informação média, muita informação muito ruim também. Informações que não necessariamente são verdadeiras, não necessariamente agregam. Mas enfim, deixa aí o seu comentário que eu vou fazer o possível para responder, a minha equipe, e também transformar essas dúvidas em um papo de colorista, quiçá. Exato. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Se tiver alguma dúvida, só colocar no comentário embaixo. A gente vai revisar isso e vai passar para vocês, ou que a gente vai fazer um outro vídeo, ou o próprio Felipe vai responder para vocês aí nos comentários, ok? É isso aí. E fica aqui a lembrança de que não existe milagre, não existe mágica. Tudo é apenas ciência. E quando você usa a ciência e deixa de acreditar no milagre e na mágica, que isso realmente não existe na nossa profissão, e começa a focar na ciência, que é o que realmente existe, é o que realmente transforma, aí você vai começar efetivamente a caminhar rumo ao sucesso absoluto. É isso. Um grande abraço e sucesso sempre!